A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, estando aqui presente para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ED, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ED, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ED. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem de Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E também tem esse QR Code aqui em cima da minha cabeça que vocês também podem ofertar para a obra do nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, eu estarei fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15, que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao primeiro rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao livro. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo, contém 6 capítulos. Vamos aqui ao capítulo. Capítulo 3 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 3 diz assim, fala sobre o apóstolo dos gentios, nos versículos 1, 2 e 3. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Jonas, contém 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber os galardões. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de Jonas, capítulo 4 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Contém 11 versículos no capítulo 4, que fala sobre a revolta de Jonas. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira. E que ele disse: faço bem que me revolte até a morte.
E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos presbíteros e aos jovens. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 7, contém 29 versículos, que diz assim: Davi planeja construir um templo para o Senhor Deus. Diz assim nos versículos 3, 4 e 5. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio contém 46 versículos, que diz assim: fala sobre o discurso de Moisés para com o povo do Senhor Deus, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte do mar de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe, 11 jornadas a desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandará acerca deles,
depois que feriu a Seom, rei dos amoreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu Esther, capítulo 5, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Esther, capítulo 6, contém 14... capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Esther se apresenta ao rei, nos versículos 1, 2 e 3. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim na mensagem: Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para mais um recado para todos vocês, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão.
E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, ou estado, ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, mas nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Dos legislativos são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar nos oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Estarei fazendo a oração de número 11. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas, que diz assim na oração de número 11, diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, contém 18 versículos. 18 versículos que diz assim: pedido de oração. Nos versículos 2, 3 e 4. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor,
que não só fazeis, como fareis o que vos mandarmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 29 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 29, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Isaías 29, vamos aqui no capítulo 29 do livro de Isaías, que contém 24 versículos, que fala sobre Jerusalém. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. Ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial. Te sitiarei com baluarte, e levantarei trincheiras contra ti. Então será abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Obadias, capítulo, contém 21 versículos que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 1, 2, 3 e 4, diz assim: 1, 2 e 3, perdão. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Tito, capítulo 3. Para os rebanhos de número 14 e rebanhos de número 13 estarem meditando. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 38 do livro de Gênesis para os rebanhos de número 4
e rebanho de número 3 estarem meditando. Gênesis 38 contém 30 versículos, que diz assim: Judá e Tamar, nos versículos 2, 3 e 4. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-o por mulher, e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou e tornou a conhecer e deu à luz a um filho, o qual chamou Onã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 16 do livro de Juízes, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 16, que contém 31 versículos, que fala sobre a morte de Sansão. Nos versículos 26, 27 e 28 diz assim: Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira, para poder darmos continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu a oração de número 2. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 20, capítulo 20 do livro de Josué. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 20 contém 9 versículos que diz assim: as cidades de refúgio, nos versículos 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vós falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida,
que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguns daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas, um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 2 do livro de Zacarias. Capítulo 2 do livro de Zacarias contém 13 versículos, que fala sobre a redenção de Sião. Nos versículos 6, 7 e 8. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Jó, capítulo 20. Jó, capítulo 20, contém 29 versículos, que diz assim: Zofaz fala outra vez, nos versículos 2, 3 e 4. Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Saiu agora o livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, que contém 22 versículos, que diz assim: conjuração à fidelidade e diligência. No versículo 11, 12 e 13. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui, Neemias, 13 capítulos.
capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo 8 contém 18 versículos que diz assim: Esdras faz a leitura da lei. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os sábios que ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres e de todos os que podiam entender, e os ouvidos de todos os levavam atentos ao livro da lei. Ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Missema, Ananias, Uzias, Urias, Ilquias e Maceias. À sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbanana, Zacarias e Mesulão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Saiu agora o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 4 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 4, contém 8 versículos, que diz assim: confiança na angústia. Nos versículos 2, 3 e 4. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos aqui no capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Capítulo 11 do livro de Hebreus contém 40 versículos, que diz assim: justificados pela fé. Nos versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim: permanecer em Cristo. Nos versículos 4, 5 e 6. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andei nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 3 João contém apenas um capítulo. 3 João com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja Diótrefes,
que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e lança-os fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios contém 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 19 do livro de Provérbios. Livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 19 contém 29 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Vamos aqui no capítulo 8, que contém 66 versículos, que fala sobre a bênção sobre o povo. Nos versículos 55, 56 e 57, diz assim: Pôs-se em pé e abençoa toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma denúncia das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, que diz assim: muita atenção com essa denúncia de número 82. Dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesse decreto, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você, ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de licença física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com a mensagem de número 43, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E anuncie essa mensagem de número 43 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora escolha aí um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade
do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E lembrando a todos vocês que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo estar aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando que trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Faça sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Número 8, Jonas, capítulo 4. Número 14, 1 Pedro, capítulo 5. Número 19, 2 Samuel, capítulo 7. Número 1, Deuteronômio, capítulo 1. Número 24, Esther, capítulo 5. Número 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 12, Isaías, capítulo 29. Número 6, Obadias, capítulo 1. Número 9, Tito, capítulo 3. Número 7, Gênesis, capítulo 38. Número 23, Juízes, capítulo 16. Número 17, Josué, capítulo 20. Número 3, Judas, capítulo 1. Número 2, Zacarias, capítulo 2. Número 16, Jó, capítulo 20. Número 10, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 22, Neemias, capítulo 8. Número 13, Salmos, capítulo 4. Número 11, Hebreus, capítulo 11. Número 21, Colossenses, capítulo 2. Número 5, 3 João, capítulo 1. Número 15, Provérbios, capítulo 19. E número 4, 1 Reis, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui para nossas finalizações e nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito, e membros ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são
anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente com vocês em corpo, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.